meus amigos. Então, hoje é dia 4 de novembro de 2020. Estamos dando início aqui à nossa live de hoje do nosso projeto Academia Trabalhista. Nosso convidado de hoje é uma pessoa ilustre e um grande amigo, por quem eu tenho uma grande admiração, e uma pessoa também pela qual eu nutro a minha profunda admiração. Quero deixar um abraço para todos que já estão chegando aí, para Nájila, Ivna, Lívia, doutora Laila, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aguardando então aqui a chegada do nosso convidado da tarde, nosso ilustre convidado, que ele tratará de um tema super interessante. Aqueles que tiveram oportunidade de acompanhar durante a semana viram que nós soltamos algumas pílulas aí do texto que nós iremos trabalhar do nosso convidado. Seja muito bem-vinda também Ana Paula Ribeiro. Olha a Lohane, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda também. Uma alegria contar com a presença de todos vocês aqui, enquanto aguardamos a chegada do nosso convidado. Um abraço também para o meu amigo Matheus Hassen, colega da magistratura do TRT da 2ª Região. O tema de hoje, inclusive, é bastante afeto aí às suas atividades, seu objeto de estudo, meu amigo. Trataremos aqui bastante da conciliação, das ferramentas conciliatórias e dos mecanismos de solução de controvérsias, especialmente das soluções consensuais de controvérsias dentro do contexto dessas ferramentas online, dessas novas tecnologias que estão à disposição do ser humano, que foram aí desenvolvidas nesses últimos tempos, e como que a gente pode associar a tecnologia ao processo, especialmente dentro desse tema das ferramentas de solução online de disputas. Inclusive, nosso amigo Ney Maranhão já acaba de chegar, nosso convidado do dia. Então, vou aqui já admitir a participação. Ele já está chegando. Vamos aguardar aí um enlace por parte do Instagram. Olá, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Oi, Ítalo, tá me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Você consegue me escutar também? Sim, graças a Deus, tudo tranquilo. Aqui nós estamos numa chuva torrencial para variar, né? Aqui em Belém. O Belém do Pará, mostrando as suas credenciais como sempre, né? A chuva de todos os dias, né? Pois é, rapaz, marcar live 5 da tarde, tem dessas coisas, viu? Aqui em Belém todo dia chove 5 horas, é chuva forte. A internet ficou segurando um pouquinho, mas que bom que ela tá estável. A gente pode conversar assim. Maravilha. Mas qualquer problema eu vou te avisando, fica tranquilo que a transmissão tá bem boa, tá? Quero deixar um abraço também para Natália Médici, minha querida colega aí do TRT da 2ª Região. E eu imagino que todos já devam conhecer, todos os que estão nos acompanhando já devam conhecer o professor Ney Maranhão, que é o nosso convidado da noite, da tarde, né? Aqui onde eu estou já está ficando o cair da tarde, então está começando a ficar um pouco escuro. Mas o professor Ney Maranhão, para aqueles que eventualmente ainda não o conheçam, é professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Pará. Ele é professor tanto no âmbito do programa de graduação, como também do programa de pós-graduação, do mestrado e doutorado. É doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com estágio de doutorado sanduíche junto à Universidade de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos. Mestre em Direitos Humanos pela mesma Universidade Federal do Pará, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade de Roma, La Sapienza, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e juiz do trabalho no TRT da 8ª Região. E é porque eu já fiz um resumo das principais informações do currículo dele, porque se eu fosse continuar lendo o currículo completo, a gente não pararia aqui hoje. Mas, meu amigo, quero dizer mais uma vez o meu muito obrigado, minha sincera gratidão pelo seu aceite, e te passo aí para você fazer as suas considerações iniciais antes da gente enveredar aqui propriamente no tema da nossa live. Pois é, Ítalo, que bom. Obrigado pelo teu convite. É uma
honra para mim, tá? Poder falar no teu canal. A gente tinha tem um horário, né? Algum tempo. A gente conseguiu. Mas é isso. Vocês estão ouvindo aí? Estamos ouvindo. Trovão. Não, aqui é o relampejar potente. Mas o que nós temos a dizer, né, Ítalo, é realmente relacionado a todas essas alterações profundas, né, na forma como nós temos vivido, que tem a ver com a revolução digital, né, com a sociedade hiperconectada, né, com a vida conectada. E nós estamos experimentando com a pandemia uma realidade bastante interessante no que diz respeito propriamente a forma de exercer a jurisdição, né? Novos canais, novas alternativas, novas práticas, novos hábitos, novos instrumentos. Então, eu tenho certeza que o tema que nós vamos conversar hoje é um tema que não é de momento, né? Ele não é contextual apenas. Na verdade, é um tema que vai seguir conosco na pós-pandemia. Eu acredito que o nosso novo normal vai ser um normal que vai abranger as ferramentas tecnológicas como uma plataforma também para a resolução de conflitos trabalhistas. Perfeito. E aí, dentro desse contexto, a partir dessa introdução que você já nos trouxe, meu amigo, gostaria de te perguntar como que nasceu propriamente a ideia para escrever esse texto. Ao público que nos acompanha, nós colocamos algumas pílulas aí ao longo da semana para fazer um aquecimento para a nossa live. O texto do professor Ney Maranhão está lá referenciado nos posts aí da última semana, tá certo? E o que eu gostaria de te perguntar, em primeiro momento, como que nasceu a ideia para o surgimento dessa ideia de escrever esse texto? E já em seguida, para você já ir enfrentando propriamente o tema, se eu nos explicar o que são propriamente essas ferramentas de solução ou resolução online de disputas, né? De onde surgiu isso? O que é isso? Quais são as características desse movimento, enfim? Pois é. O texto surgiu exatamente da realidade prática, né? Que nos impunha a continuidade das atividades jurisdicionais e o momento pandêmico, com as suas limitações, né? Então, nós, você sabe, como magistrado, que durante a pandemia, pelo menos na sua primeira etapa, nós tivemos uma fase de sustação das atividades das audiências, não das atividades completamente jurisdicionais, né? Nós continuamos despachando, continuamos minutando as sentenças, continuamos atendendo os advogados pelo telefone, até pelos meios virtuais. Mas a realização das audiências, ou mais propriamente a solução dos conflitos, né, da fase de conhecimento, nós víamos uma estagnação, porque, embora tenha caído, viu, Ítalo? Eu não sei como é que foi aí na TRT2, mas caiu um pouco, porque todo mundo foi imerso na realidade pandêmica, né, e teve cada um a seu tempo e na sua realidade. Todos nós passamos e continuamos a passar pelas problemáticas da pandemia, crianças em casa, né, dificuldades realmente de preocupações com a saúde, enfim. O fato é que caiu, sim, expressivamente durante um tempo o número de ações trabalhistas. Entretanto, essa foi apenas uma queda, né? Nós víamos ainda muitas audiências agendadas, as atividades de audiência foram suspensas, então nós tínhamos várias audiências em pauta, pendentes de realização, e ainda que em menor expressão, mas também petições iniciais dando início a novas demandas. Então, isso foi preocupando, né? Então, nós começamos quando eu falo nós, realmente o judiciário como um todo, né? E também os juízes em particular, claro, mas nós começamos a dar vazão, como solucionar. E foi exatamente no enfrentamento dessas realidades
que nós começamos, então, a cogitar saídas e alternativas, né? E o Rogério Neiva, que é o meu coautor, né, o meu querido amigo Rogério Neiva, juiz lá de Brasília, do TRT-10, é uma pessoa que eu já conversava bastante com ele a respeito de técnicas de conciliação. Ele é um expert no assunto, ele tem os estudos em Harvard, né, faz doutorado em psicologia social, né, ele conhece muito bem a ambiência da conciliação, das estratégias de conciliação, dos gestos que atrapalham, que ajudam, as palavras, enfim. Então, eu conversei com ele e perguntei, né, para o Rogério. Começamos a tentar maturar alguma coisa para dar vazão, né, à atividade jurisdicional, né, quanto às audiências. E aí, Ítalo, surgiu essa ideia de nós começarmos a escrever algo a respeito das pequenas experiências que nós estávamos tendo, especialmente eu aqui no Amazônia, aqui na Amazônia. Nós tivemos aqui, eu acho, uma pequena falhazinha no sinal, Ney. Não sei se você consegue me escutar. Não sei se para vocês também aí gerou alguma intercorrência na instabilidade na conexão, para o pessoal que está acompanhando. Acho que nós estamos aqui com um probleminha aqui no enlace. Vamos ver se já o Ney consegue voltar aqui para dar prosseguimento na ideia. Travou o dele, né? Opa, agora, meu amigo, voltou. Você estava falando, a gente te perdeu quando você estava falando sobre que o Rogério Neiva era um expert, tinha feito estudos em Harvard, etc. E a partir desse momento a gente começou a perder uma certa estabilidade no sinal. Se você puder retomar dessa parte. Opa, eu acho que ele acabou caindo. Maravilha, eu acho que travou aí para vocês, né? O Enio tá aí, um grande abraço, Enio, para você também. O professor Luiz Vale, meu amigo, um grande abraço para vocês. Estão acompanhando aqui a nossa live. Vamos esperar aqui para ver se o Ney volta. Acho que ele já chegou aqui de volta para ele dar prosseguimento. De fato, a chuva aí tá forte, né, Enio? Ele já tinha alertado de que tinha essa dificuldade. Meu amigo, consegue me escutar? Oi, Ítalo, tá me ouvindo? Agora estou ouvindo de volta. Deu uma pequena intercorrência aí no sinal, a gente ficou com a tua imagem congelada e depois você acabou caindo. E você estava falando, quando a gente te perdeu, de que o Rogério Neiva, que era o seu colega em coautoria no texto, ele era um expert no assunto, tinha estudado em Harvard, etc. E a partir desse momento a gente teve alguma dificuldade para acompanhar. Pois é. Então eu conversei com ele, colegas. Eu acho que eu vi a Nájila aí, o Enio, né? Que bacana, são Isso. amigos aqui da magistratura. Abraço a todos. Então, aí eu conversei com ele, resumindo, como é que nós poderíamos, com tecnicidade, com segurança, iniciar algumas experiências, né? E até expressar isso em artigo. Eu, por exemplo, aqui, viu, Ítalo, eu sempre fui um entusiasta das tecnologias, né? Das ferramentas de tecnologia. E eu talvez um dos primeiros juízes a me valer do WhatsApp, por exemplo, como ferramenta na jurisdição. Há alguns anos eu intimei uma pessoa que morava no Suriname a respeito de uma sentença minha. E eu fiz essa intimação por WhatsApp, porque nós não conseguíamos intimá-lo de jeito algum. Nem carta rogatória não funcionava, nada. Então, eu consegui intimá-lo pelo WhatsApp. Quando o meu oficial de justiça encaminhou a mensagem pelo Zap e aquelas duas faixas azuis apareceram, o meu oficial certificou e eu presumia a ciência, né, do ato. Então foi uma experiência interessante. E outras mais. E aí foi assim, com a questão da pandemia, Ítalo, a primeira alternativa que eu vi foi selecionar os processos que não demandavam, claro, audiência.
matéria de direito, né? Para Uhum. que eles pudessem ter fluxo pela secretaria mesmo, né? Por petição. Mas eu tinha vários processos que eu sabia que ia ter acordo. Que eu, pela experiência, nós sabíamos que bastava um diálogo ali com a empresa, ajudava aqui a acolá, e a gente sabia que ia ter um acordo. Então, eu comecei a fazer os Aham. testes pelo WhatsApp. Eu comecei a fazer um teste com algumas empresas e advogados específicos, que eram também entusiastas, e nós fizemos, então, as primeiras videochamadas pelo WhatsApp com os advogados e as partes, para que nós pudéssemos negociar. E os primeiros acordos surgiram. Não demorou, Uhum. claro, para surgir a ideia do grupo de WhatsApp, né? E aí foi. É uma experiência bem interessante. Agora, você me perguntava pela Online Dispute Resolution, né? Ou seja, essa técnica. Eu acho que está dando pequena instabilidade novamente no sinal. Não sei se para vocês que estão acompanhando aí também gerou algum prejuízo na imagem do professor Ney Maranhão, mas pelo menos para mim aqui ele ficou com a imagem congelada. Não sei se para vocês travou também, né? Exatamente, Nájila. Eu imagino que eu tinha até perguntado para ele, né, se ele achava que o mau tempo atrapalharia e ele falou que não saberia dizer, mas acreditava que não. Talvez ele esteja enfrentando alguma dificuldade por conta disso, né? Vamos ver se ele consegue voltar aí, se a gente consegue dar continuidade. Mas eu imagino que deve estar uma chuva bastante forte aí em Belém, né? Vocês que estão acompanhando, que estão aí na cidade de Belém, onde mora o professor Ney, imagino que essa chuva possa estar gerando algum prejuízo, alguma intercorrência aí na qualidade do sinal. Para a gente ver que são essas as dificuldades também da utilização dessas ferramentas tecnológicas, né? Às vezes, também essas situações como mau tempo, enfim, podem impactar sobremaneira na utilização dessas ferramentas. O professor Ney vai, inclusive, falar sobre isso para a gente, mas que permite, às vezes, talvez, a gente construir uma solução em cima das chamadas ferramentas assíncronas de solução dos conflitos. Vamos ver aqui, ele pediu admissão novamente. Vamos aguardar aqui para ver se o Instagram faz o nosso enlace e veja para a gente ver se a gente consegue. Meu amigo, volto com você. Continua, agora voltou o sinal, travou novamente. Rapaz, ainda bem que as audiências são de manhã, viu, Ítalo? Porque à É. tarde não tem condição. O Aqui juiz não está ia uma conseguir torrencial. desenvolver o trabalho, né? Então, como eu dizia, Ítalo, essa teoria da resolução de conflitos, né, pelas plataformas surge na década de 80 nos Estados Unidos, né? Você tem teóricos, né, interessantes. Eles perceberam o seguinte: as plataformas, é claro que naquela época não havia rede social, né? Ainda não Uhum, existia a internet como nós conhecemos hoje, mas se percebeu que a internet era um instrumento interessante de aproximação entre as pessoas e, logo, também poderia ser um instrumento interessante de solução de conflito, de diálogo. O pressuposto, Ítalo, é bem tranquilo. Tudo que permite o diálogo permitirá também solução de conflito. Então, como uhum, o nosso diálogo hoje ele é praticamente totalmente mediado pela tecnologia, sobretudo no século XXI, você então vai ter, naturalmente, a ideia de que essas redes sociais, né, que os recursos tecnológicos que nós temos, eu vou aí desde Instagram, né, até WhatsApp, a Zoom, Meet,
né, ferramentas que com a pandemia bombaram, né, na Uhum. interação humana. Então, em termos bem sintéticos, que eu sei que a ideia também aqui não é ir para academicismos, mas em termos sintéticos, ressaltar a importância das plataformas digitais como instrumentos de diálogo e solução de conflitos, né? Então, você tem a plataforma como um quarto elemento, uma quarta pessoa. Porque até então, Ítalo, você tinha as duas pessoas em disputa ou em conflito, um Uhum. terceiro que media, né, que tenta intermediar, aproximando as partes na solução de um conflito, e se reconhece que a plataforma ela é uma quarta figura, ou a quarta pessoa. Por isso que quando a gente lê sobre o tema, nós vamos ver sempre a tecnologia como a quarta pessoa. Porque ela realmente é uma figura tão importante que é vista como mais um elemento que viabiliza essa solução pactuada, né? Ou essa solução pacificada dos conflitos. Basicamente é isso, em termos gerais. Maravilha. E eu achei super interessante, o pessoal que nos acompanha aí na live, fica também a sugestão aí para leitura, porque isso também me impactou. Até nesse momento, enquanto eu lia o texto, Ney, quando eu cheguei nessa parte, eu disse, peraí, não entendi. O mediador é a quarta parte? Peraí, eu li novamente o parágrafo para eu entender. E eu achei interessante, né, porque, de fato, a menção que você faz no texto, né? Eu não me lembro exatamente qual é o autor que você faz referência, né? Mas me parece que acompanhando também essa ideia de encarar a tecnologia como sendo uma quarta pessoa envolvida nesse cenário da estrutura em busca da solução consensual das controvérsias. Então, além da figura do mediador, conciliador, juiz, quem quer que seja, haveria também essas ferramentas tecnológicas como uma quarta pessoa trabalhando em prol dessa solução adequada dos conflitos. Agora, meu amigo, dentro ainda e aproveitando essa questão que você já trouxe aqui, especialmente dessas ferramentas online, você já mencionou algumas, o WhatsApp, os aplicativos de videoconferência, etc. Agora, e aqui falando propriamente do tema que a gente colocou como sendo o título da live, né? O que são, então, propriamente as interações síncronas, assíncronas e mistas, e o que isso tem a ver com a tecnologia a serviço do processo, a serviço dessa solução consensual de disputas? Eu acho que a gente teve um pequeno travamentozinho aqui novamente. Ney, você consegue me ouvir? Será que voltou aqui? Pelo menos para mim ficou com a sua imagem congelada. Não sei se é para vocês que estão acompanhando aí, se gerou algum prejuízo também. Agora, pronto, estou ouvindo o seu áudio agora. A imagem ainda está congelada, mas estou conseguindo te ouvir. Eu... Você consegue me escutar, Ney? Voltou aí do congelamento? Eu não sei se para vocês que nos acompanham, se chegou a travar também aí a imagem do professor Ney. Imagino que deva ter travado, né? Tá. Perfeito, doutora Laila. Eu acho que ele voltará logo em breve aí. Vamos então aguardar mais um instante para ele poder desenvolver melhor essa ideia, que eu acho que aqui é o ponto central, o coração da nossa live, que é exatamente definir o que são esses métodos síncronos, assíncronos, etc. Já pediu admissão, vamos aguardar aqui novamente a chegada dele. O Instagram já está preparando aqui o engajamento. Rodando, rodando. Esperando a chegada do professor Ney Maranhão. Meu amigo, perdemos você, agora novamente o recuperamos. Não é possível. Você consegue me escutar?
Estás me ouvindo? Não sei se você... Opa, ouvindo eu tô. A sua imagem que está congelada. Agora eu acho que está voltando, tá bem? Eu acho que deu um novo probleminha aqui. Vamos ver se a gente aguarda aqui uma vez mais para ver se o sinal dele melhora. Se eventualmente não for possível, a gente tenta ver, talvez, se conseguimos encaminhar isso talvez até numa outra data em que tenha alguma facilidade maior. Vamos ver se ele volta aí. Vamos aguardar o enlace novamente do Instagram. Imagino. Eu acho que está gerando algum prejuízo aí para vocês. Imagino que não devam estar conseguindo acompanhar. Não sei se ele conseguirá retornar. A conexão está bem ruim. Vamos ver se gera alguma melhora. Acho que ele pediu novamente aqui a admissão. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer o enlace aqui. Opa! E aí, será que Ítalo, voltou agora? Estou te rapaz, ouvindo. que vergonha. É a segunda vez que acontece isso comigo. Não, fique Segunda tranquilo. vez. Eu fiz uma live uma vez que foi a mesma dificuldade. Rapaz, eu voltava, caía. Eu não lembro quem foi. Voltava, caía, voltava, caía. Isso seguramente atrapalha, né, os nossos colegas aí que estão tentando acompanhar. Que pena. Mas eu mudei agora de área aqui em casa. Vamos ver se agora se estabiliza. Eu vim para cá, para mais próximo aqui do meu roteiro, né? Eu não Tá sei até onde ótimo, você está fique ouvindo, tranquilo, né? meu amigo. Não, então, Você você estava ia fazendo uma falando, pergunta, coisa. Você ia fazer uma... isso, exatamente. O que eu ia perguntar, que dentro do contexto da nossa live, que é exatamente agora atacando o título do tema que a gente deu para o nosso encontro de hoje, o que são propriamente essas interações síncronas, assíncronas e mistas, e o que isso tem a ver com essas ferramentas online de solução de disputas? Exatamente. Olha, interação síncrona, Ítalo, é o que nós estamos fazendo agora. É toda a interação humana feita de maneira instantânea, como nós estamos fazendo, né? Veja que a imagem, né, e a voz, elas estão acontecendo, nós estamos tentando, né, se a chuva deixar, nós estamos tentando ser síncronos, né? Ou seja, há uma sincronia, uma instantaneidade entre o áudio e o vídeo, entendeu? Então, a conversa humana normal frente a frente é síncrona, a conversa via Instagram é síncrona, a audiência, classicamente considerada, é uma interação síncrona. A interação síncrona, portanto, ela é uma interação mais rica, no sentido de que ela te permite experimentar toda a multidimensionalidade de um contato humano, né? Todo mundo sabe Uhum, que você participar de uma audiência, não só presidir uma audiência, mas também você participar como advogado, como parte, o que está em jogo é muito mais do que a técnica, né? Tem muito a ver o tempo, o timing que a gente chama de falar, né? O que uhum, falar, o momento certo, às vezes o olhar do juiz, né, Ítalo? A forma como você observa, contempla, a testemunha também, né, os seus tiques, os nervosismos. uhum. A interação síncrona presencial, ela é uma interação mais rica, não tenha dúvida. Mas nós estamos partindo para um paradigma, Ítalo, da telepresencialidade. Então, aquele paradigma tradicional, clássico da presencialidade, de uma sincronicidade presencial, vai ceder para esse paradigma da telepresencialidade. A nossa interação aqui, ela continua sendo uma interação síncrona, rica. Uhum. Seguramente, você já tem algumas limitações, né? Nós já temos algumas limitações de percepção de toda a realidade à nossa volta.
Você sabe que até a audiência, a cor da sala, tá? Aquela coisa, aquilo tudo influencia, né? Não tem o julgamento. Aham. Então, quando eu falo de interação síncrona, eu falo de instantaneidade de áudio e vídeo, de som e imagem, né? De som e Certo. imagem. Quando eu falo de assíncrona, é que essa interação ela continua acontecendo, mas ela não se dá no mesmo time de espaço e tempo. É o caso, por exemplo, do e-mail. O e-mail é uma interação assíncrona. Então, você encaminha uma mensagem, a pessoa, no seu tempo e a seu modo, te responde. A mesma coisa, Uhum. o grupo de Zap é um exemplo de interação assíncrona. Porque no Aham. WhatsApp, você encaminha uma mensagem, seja ela qual for, e a pessoa, a seu tempo e modo, responderá ou não responderá. E tanto a resposta quanto a não resposta são informações. Né? Quando alguém Uhum. responde uma mensagem, você, claro que interpreta isso como uma mensagem. Né? Não responder também é uma mensagem. Então, o Zap, o grupo de Zap, é um exemplo de interação assíncrona. Agora, as videochamadas do Zap, o Google, o Meet, o Zoom, são todas interações síncronas, né? E por serem síncronas, têm sido bastante utilizadas na interação humana. E o que é a mista, né, Ítalo e colegas? Nós chamamos de todas as interações que casam em um diálogo tanto a dimensão síncrona quanto a assíncrona. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu tive um caso de um acordo de um banco que nós passamos aí 1 hora discutindo a respeito da possibilidade de um acordo. Interação síncrona por audiência telepresencial. Nós não chegamos numa conciliação e agendamos uma audiência para fazer a instrução, né? Ouvir as partes e testemunhas. Mas em Uhum. ato, as partes concordaram de nós abrirmos um grupo de WhatsApp para que, até a data da audiência de instrução, nós pudéssemos dialogar oficialmente. Então, estavam lá o advogado da empresa, o advogado do reclamante, o próprio reclamante e um servidor da minha secretaria, que pode ser o secretário de audiência, o diretor de secretaria ou outro qualquer. Aham. Terminamos a sessão síncrona, por audiência telepresencial, mas nós continuamos o diálogo ao longo da semana pelo grupo de Zap. Então, eu fui e coloquei, e aí, pessoal, tal, ficamos em tanto, será que a proposta não chegaria em 17.500? Claro que guarda a sua proporção de tempo, por ser assim. Né? Às vezes você manda. Né? Você tem que respeitar a questão, não cabe mandar mensagem depois do horário de expediente. Né? Então, tendo essas. Depois nós chegamos a um acordo. Né? Então, vejam, da audiência telepresencial, nós partimos por uma interação via Zap assíncrona. Portanto, no caso concreto, eu me vali de uma interação mista. Né? É interessante. Uhum. E às vezes acontece o contrário, tá, pessoal? Alguns processos, o que eu estou fazendo, Ítalo? Eu de saída já crio o grupo de Zap. Como é que eu estou fazendo aqui? Né? Estou marcando a audiência normal, ela é presencial, mas na intimação das partes, por despacho, eu também digo que as partes querendo podem comunicar seus números pessoais de telefone ou indicar números para que a gente possa abrir um grupo de WhatsApp querendo. A adesão é altíssima. Tá? A adesão é altíssima. Então, as partes geralmente encaminham os seus e-mails e também seus números de telefone. O meu diretor de secretaria ou o secretário de audiência cria um grupo de WhatsApp e me coloca com essas pessoas. E nós vamos conversando já pelo Zap. Eu vejo que o assunto é simples, verba rescisória. E aí eu vou dizendo, pessoal, tal, e aí tem os recibos? Doutor, eu vou levar os recibos. Bote logo aqui cópia do recibo. Bate uma foto aí. Aí o cara bate a foto. Uhum.
E a gente vai conversando. De repente, não chega num acordo. E se acontecer o acordo, Ney, simples, saindo o acordo pelo Zap, eu determino a lavratura de uma ata. Né? E a ata, Uhum. né, que o acordo foi entabulado por meio assíncrono, via grupo de WhatsApp, e a ata de audiência é lavrada. Mas eu ia dizer que é mista no contrário. Na anterior exemplo, nós começamos deste exemplo aqui, a gente pode dialogar pelo Zap e não chegar num acordo. Entretanto, Ítalo, quando eu cheguei eu já tinha o recibo, eu já tinha propostas, dialogado com eles. E quando chegou a audiência, foi simples, a gente fechou o acordo. Então, Uhum. assíncrono, e fechamos um acordo ultimando o diálogo no método síncrono, telepresencial. Essa é outra, esse é um exemplo de uma interação mista, né? Que engloba tanto a dimensão síncrona. Não sei se ficou claro. Ficou perfeitamente. Deu para entender muito bem. Agora, dentro ainda desse contexto, desses conceitos, né, interações síncronas, assíncronas, etc., obviamente que você, quando vai escolher um método, síncrono, assíncrono, misto, enfim, você leva em consideração alguns fatores, especialmente as vantagens e desvantagens de cada um deles. E aí o que eu queria te ouvir é o seguinte, dentro do aspecto teórico também, né, o que teoricamente tem sido apresentado como vantagens e desvantagens de cada um desses caminhos, e também, obviamente, dentro da tua experiência, né, o que você tem percebido como vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades. Porque, aparentemente, pelo menos nós na Justiça do Trabalho, estávamos muito acostumados com os mecanismos síncronos, né? Então, a gente, especialmente as audiências, ainda que nesse momento inicial aqui, eram as audiências telepresenciais, e, bom, fazia audiência, não tem acordo, não tem, segue o processo e fica por isso mesmo. Então, qual é o feeling, ou além do feeling propriamente, assim, em termos propriamente teóricos e dentro da tua experiência empírica, o que você percebe como vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades? Ótimo. Em termos teóricos, tu perguntaste, Ítalo, eu não tenho ideia, eu não tenho nenhuma dúvida da compatibilidade dessas técnicas com os princípios do processo do trabalho, tá? Você sabe que o processo do trabalho ele é tangido por princípios bastante interessantes: a informalidade, a simplicidade, né? A eficiência, a oralidade também é um princípio. Isso vai demonstrando que o processo do trabalho ele já tinha no seu DNA o que é uma marca do processo hoje como um todo. Tu sabes que no campo do processo nós estamos vendo em uma alteração de paradigma. O Código de Processo Civil de 2015 ele inaugura uma nova realidade de processo, de dinâmica de processo, de regras de processo. Então, aquela ideia antiga de que o processo, o procedimento e a técnica processual depende de obedecer fielmente às diretrizes da lei previamente estabelecida, né? E ao juiz cabe apenas zelar para que essas leis sejam atendidas pelas partes. Ou seja, aquela ideia de uma dinâmica processual amarrada, né, pela lei, né, disciplinada exaustivamente cada etapa, isso caiu por terra. O CPC de 2015 inaugura uma realidade processual que permite, por exemplo, o negócio processual, em que permite a transação das próprias regras do processo, Uhum. a transação de como vai se dar o impulsionar do processo. Então, eu partiria dessas permissões teóricas mais amplas para dizer que a utilização das técnicas síncronas e assíncronas de solução de conflito em jurisdição trabalhista ela está em perfeita sintonia, não apenas com a principiologia específica do processo do trabalho, mas também está afinado com as diretrizes da teoria geral do processo contemporânea, que é a de um processo que seja eficaz, de um processo que seja eficiente, né? De um processo que não tem o fetiche da lei,
de um processo que não trabalha, né, com aquela ideia de prisão, né, de contingenciamento da liberdade. Pelo contrário. Então, a ideia, o uso dessas técnicas, teoricamente, se sustenta. Agora, talvez o grande problema, Ítalo, a dificuldade é a segurança jurídica. Então, você sabe que essa questão veio à tona, a gente não Uhum. pode prezá-la, porque é um ponto muito importante, que é exatamente, por exemplo, você fazer audiências de instrução, né? Pelas audiências telepresenciais. As dificuldades de você realmente controlar a incomunicabilidade das testemunhas, né? A própria fraude processual com relação ao depoimento das partes e testemunhas. Você não tem um controle do ambiente, você não sabe se tem alguém fazendo movimentos, orientando, né? Enfim, Uhum. todas as dificuldades que inicialmente foram apresentadas como empecilhos à realização de audiências telepresenciais de instrução. Não sei se depois a gente pode tratar isso com mais calma em específico. A gente pode, eu acho que até o final, né, Ítalo, falar disso. Sim, ainda temos uns 20 minutinhos, mas fica à vontade. Aí você é o comandante da nossa grande estrela da tarde. Por enquanto, eu só quero dizer o seguinte: mesmo essas dificuldades, Ítalo, nós estamos vencendo no dia a dia. E tu sabes o que é mais interessante? É o que eu sempre disse, a gente tem que sair dessa ideia de que tudo é a tutela da lei. O que diz a lei? Não, vamos. E o mais interessante é que nós estamos resgatando a boa-fé processual. O mais Uhum. importante nessas interações é exatamente a cooperação, o espírito cooperativo, né? A boa-fé. É claro, a gente vai falar mais tarde, mais à frente, nós precisamos sim ter, o juiz tem dever de resguardar e prover segurança jurídica para que as partes coletem as provas, né, que a gente colete as provas com o máximo de eficácia, né, e idoneidade. Mas essa dificuldade no tocante a audiências de instrução, eu tenho tido experiências super alvissareiras, super, né, de vencendo esses obstáculos na prática, no cotidiano, né, através da cooperação de todos, um exercício realmente de comunidade. Os alemães falam, o processo é um trabalho em comunidade, né, uma Unidade equipe, de trabalho, né? comunidade de trabalho. Agora, quer ver uma dificuldade, Ítalo, muito importante? O meu celular é público. Isso não é positivo, tá? É um risco que o meu celular. Eu tenho grupos com alunos, grupos com advogados de Zap, eu sou entusiasta dessas coisas. Então, assim, eu não me oponho que o meu número de Zap pessoal venha para dentro de um grupo para interagir com as partes, mas não é o recomendável. Eu acredito que o Poder Judiciário haverá de nos oferecer instrumentos para garantir a nossa segurança, de maneira que a gente tenha acesso a celulares institucionais, né? De maneira que Uhum. o magistrado possa ter. O meu diretor de secretaria tem celular institucional. Eu acredito que todos tenham. Então ele participa não com número próprio, mas eu participo com número próprio. Mas essa é uma opção Uhum. que me facilita bastante, né? Sim. Mas eu várias pessoas, vários colegas e amigos da magistratura que não se aventuram exatamente porque não querem, com razão, repito, né, deixarem a público seus números pessoais. E aí eu passo por algumas. Por exemplo, já aconteceu de eu fechar um acordo e aí a reclamante, à noite, 11 da noite, mandar uma mensagem: Ei, doutor, não pagaram meu acordo, o que eu faço? Ou não saiu do acordo, eu dei a sentença, foi contra ele, e ele me mandou uma mensagem pelo Zap privado, se queixando do conteúdo da sentença. Então, são situações realmente que não são para acontecer, realmente não é o recomendável, mas no meu caso, meu celular é público mesmo. Eu tenho grupos aqui com alunos, advogados, né, que me contactam e são riscos que eu acabo assumindo.
Muito legal, meu amigo. Muito engraçado esses percalços que a gente acaba passando, né? E no chat aí tem até alguém comentando, falando assim, nossa, que coragem, né? Eu não disponibilizaria meu número, né? A Tatiane, eu acho. Agora, meu amigo, ainda dentro desse tema, nós estamos entrando aqui no último quarto aqui do nosso espaço de tempo pelo Instagram. E o que eu queria ainda te escutar é o seguinte: na hora que a gente vai escolher um método desse, síncrono, assíncrono, etc., às vezes a gente só pesa alguns prós e contras que estão envolvidos em cada um deles. Então, por exemplo, eu lembro disso, você trata no texto também, né? Às vezes o método síncrono, ele gera uma dificuldade adicional, que é o fato de, às vezes, as pessoas terem manifestações mais espontâneas, às vezes até impulsivas, sob o calor da emoção, e muitas vezes isso é o suficiente para fechar qualquer porta para uma conciliação, né? Ao mesmo tempo também, as interações assíncronas, o que eu percebo, às vezes elas dificultam um pouco a chegada da informação no destinatário final. Especialmente quando, por exemplo, às vezes o juiz explica para o advogado e o advogado vai explicar para o juiz. Eu já tive algumas situações, inclusive em audiência, ou o advogado vai explicar para a parte, perdão. Eu já tive algumas situações em audiência que eu já, inclusive, essas agora telepresenciais que nós estamos fazendo, quando comparece só o advogado nessas audiências de conciliação, e às vezes o advogado entra em contato com o cliente, está aqui no meio da audiência, pode falar, ele vai conversando com o cliente não entende, não fica claro, ele diz, bote no Viva Voz aí que eu vou falar também, não tem problema, não me oponho a falar no Viva Voz com ele, né? Pelo celular do advogado. Agora, claro que não deixa de ser uma intercorrência que, se ele estivesse presente, talvez fosse mais fácil de superar. Então, o que eu queria te ouvir é, o que você percebe desses prós e contras de cada um desses mecanismos e qual é, assim, talvez o feeling que você usa para poder escolher uma ou outra medida, enfim. Você diz, nessa eu acho que a assíncrona vai funcionar melhor, nessa eu acho que a síncrona funcionaria mais efetivamente, enfim. Nós vamos precisar, Ítalo, colegas, e eu vou falar isso não apenas com relação à magistratura, mas também aos advogados. Eu acho que essa é uma realidade que vai permanecer. Os advogados já perceberam que trabalhar no campo virtual, por exemplo, num grupo de WhatsApp, demanda estratégias diferentes, né, da interação telepresencial ou mesmo presencial. Mas Uhum. eu acredito, e a gente diz isso no texto, que nós precisamos realmente de uma formação específica. A gente precisa estudar, né, a forma de solução de conflitos pelas plataformas. Nós precisamos de aprimoramento técnico, tá? E repito, isso não é apenas para os juízes, mas também os advogados. Então, esse é um ponto que me parece que é incontornável. A gente precisa estudar sobre o tema, aprender sobre o tema, para melhor utilizar a ferramenta, né? Então, é uma realidade que vai demandar habilidades cognitivas diferentes, interações emocionais diferentes, a, a percepção, né? Percepção. É a minha filha que apareceu aqui. A percep... Veja bem, eu acho que da parte de cada magistratura eu tenho algumas facilidades. Ô, Fábio, aí, grande abraço, Fábio. Por exemplo, eu sou sozinho na vara, eu não tenho substituto. Eu não tenho substituto. Uhum. Então, o que acontece? Como juiz titular, eu tenho controle completo da minha pauta. E mais Uhum. isso, como juiz já há alguns anos em Macapá, eu tenho um controle completo do tipo de demanda que chega às minhas mãos. Então, eu acredito, estou te falando isso pela experiência, tá? Pelo pouquinho de experiência que eu estou tendo, que terão mais êxito nessas ferramentas os magistrados que tenham maior controle da pauta e maior conhecimento da sua demanda. Por quê? Uhum. Porque é exatamente isso que viabiliza eu fazer essa aferição, esse termômetro de que processos eu boto ou não boto. Você sabe que isso vai depender de vários fatores. Claro, Óbvio, uhum. do tema da causa. Se você está diante de uma discussão de múltiplos pedidos de um banco, assédio moral, tal, você sabe que eu até crio o grupo de WhatsApp, mas
o meu diretor, ele cria o grupo, diz a finalidade do grupo para conciliar, pergunta se alguém tem uma proposta. Silêncio integral, ninguém responde. Então, tu já sabes que não adianta perturbar. Então, você já recebeu a mensagem, né? Aqui não vai ter conversa. Então, não se insiste. Espera-se o dia da audiência. Então, a gente tem que ter esse feeling. Eu, por exemplo, dependendo dos temas, quando eu pego aqui uma multa do 477, sei que é raro vocês pegarem isso aí. Não, até que não. Até que tem bastante também, processo envolvendo verba rescisória, às vezes um processo assim com verba rescisória mais simples, tem bem bastante. Então, veja bem, uma reclamação trabalhista que pede salários retidos, multa do 477, vínculo de emprego incontroverso, é o tipo de discussão que, a depender também dos advogados, né? É claro que você sabe, os advogados que são mais desenvoltos, não apenas para fins de conciliação, mas também para fins de imersão tecnológica. E isso, veja, para eu ter essas conclusões, eu preciso ter conhecimento da minha jurisdição, né? Então, eu preciso conhecer as pessoas que militam lá, os advogados que militam, que tipo de causa, né, está sempre nas minhas mãos. Então, esse tipo de processo é um processo que eu tire certo, porque você cria um grupo de WhatsApp. Pessoal, cadê os recibos? Eu também sou meio brincalhão, apesar do oficial, eu boto. Será que pode usar os emojis, né? Eu uso os emojis, faço cara feia, faço cara de observador, dou sorriso para quebrar o gelo, né? Para criar um ambiente favorável. Então, essas assim eu já peço logo, cadê o recibo? Vocês têm? Ih, doutor, a gente não tem recibo. Ih, rapaz, vai dar problema. Tem que ter recibo. E aí, geralmente, a gente consegue fechar o acordo. Então, eu te responderia que a gente precisa de expertise, precisa estudar a respeito, é preciso levar a sério. Depois que o ministro Luiz Fux baixou um ato dizendo que o seu projeto é 100% digital para a justiça, né? Acredito que esse vai ser, com certeza, a redução de disputas por plataforma, por meios síncronos e assíncronos e mistos, certamente será um tema que nós vamos nos debruçar nos próximos anos, né, para adquirir expertise e também expressar essas... Você sabe, um caso interessante... Quanto tempo nós temos aí? Tá faltando aqui 7 minutinhos. Um caso interessante, por exemplo, eu peguei aqui uma exceção de incompetência em razão do lugar, apresentada tempestivamente, em que a empresa de Curitiba ela rogava que eu acolhesse a incompetência aqui da vara aqui de Macapá e remetesse os autos para o TRT-9, mais precisamente para uma das varas de Curitiba. De fato, a trabalhadora ela prestou serviço lá, mas tinha uma discussão sobre onde ela foi contratada. Ela disse que foi contratada em Macapá, que o contato com ela foi todo em Macapá, pelo Zap e tal. Ela disse que sim, aí ela foi para lá. Enfim, e aí eu criei um grupo de WhatsApp tentando conciliar o processo, né? Resolver o processo. Resolver mesmo as créditos trabalhistas, fechar uma coisa. Não foi possível. Infelizmente, não foi possível. Entretanto, no diálogo, o advogado era de São Paulo, o dono da empresa de Curitiba, o advogado da reclamante de Belém e a reclamante aqui do Amapá. Né? Nossa! E eu em Belém. Então, cada um num canto. No meio da conversa sobre tentar um acordo para o processo, para resolver os créditos trabalhistas, o advogado da empresa disse o seguinte: doutor, o maior medo do meu cliente é o senhor manter o processo em Macapá e ele precisar custear a minha ida até Macapá, porque o processo realmente era alto, era uma quantia expressiva, e também um preposto até Macapá, cruzar o Brasil, isso vai ser um dinheirão. Por outro lado, a reclamante disse: doutor, eu tenho o maior medo, eu não tenho condição de ir para o Paraná. Como é que eu vou acompanhar esse processo? Então, o medo deles era realmente o custo, independentemente da minha decisão. O que eu fiz? Não dá para tirar um acordo quanto ao pleito trabalhista, mas dá para tirar um acordo quanto à questão processual da incompetência territorial. E aí eu iniciei um diálogo com eles. Vamos fechar um acordo com a sessão de incompetência? E o pessoal, como assim, doutor, fechar um acordo?
eu proponho para vocês o seguinte: eu continuo com o processo comigo, mas eu resguardo, mesmo no cenário pós-pandêmico, que todos os atos serão telepresenciais. A empresa não vai ter custo para vir a Macapá, vamos ouvir prepostos e testemunhas todos pela via telepresencial e também concedo a mesma faculdade à reclamante, se ela tiver testemunha da cidade, tudo. Pois tu acreditas que os advogados... o que aconteceu de fato foi que o advogado da reclamante aderiu na hora, mas o advogado da empresa pediu 24 horas para pensar. Veja, interação assíncrona. 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 Quando foi no outro dia, ele disse: doutor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, isso era uma sexta-feira, 11 da manhã. Eu falei, doutor, eu só topo fazer agora uma videochamada. Videochamada. Aí topo. Aí eu falei, doutor, o advogado reclamante, o senhor topa também? Topo, doutor. Aí eu fiz na hora aqui, eu só fiz clicar aqui, pá, nos dois. Eu falei, olha, eu tô com camisa de casa. Doutor, eu também tô aqui tranquilo. Nós fizemos assim, o que nós estamos fazendo agora, conversamos. Sem agendamento prévio, fizemos uma audiência, eu fiz com os dois advogados, conversamos, e ao final, culminando numa medida síncrona, nós fechamos um acordo exatamente como eu propus. E o processo vai correr comigo, a audiência já está agendada para ouvir partes e testemunhas, e nós solucionamos esse conflito. Né? E veja, em vez de ficar parado, rodando de um lado, esperando terminar a pandemia, porque eu tenho testemunha em Curitiba e tal, a gente fechou um acordo e resolveu um problemão. E eu ainda vou tirar esse acordo lá no dia da audiência. Se eles estiverem assistindo agora, né? Já ficam aí de pré-estabelecido aí que vão precisar colaborar na conciliação, né, Ney? Exatamente. Meu amigo, agora é o seguinte, foi um prazer enorme te ouvir. Infelizmente o tempo já está acabando. Eu acho que o Instagram vai derrubar a gente já já. Poxa, eu queria te agradecer enormemente. A gente teve essa intercorrênciazinha, mas eu acho que ficou muito bacana, deu para entender bastante. Espero que o público também aí tenha conseguido acompanhar. Fica desde já aí o convite para que vocês possam ler um aprofundamento dessas ideias no texto que o professor Ney publicou junto com o Rogério Neiva. Está referenciado aí no Instagram. No Instagram do Instagram, pode publicar aquele texto, viu? Tá ótimo, maravilha. Então já fica aí desde logo para quem quiser ter acesso ao texto, a autorização do professor Ney. E eu queria te passar então só para as tuas considerações finais, não sem antes te agradecer uma vez mais. Muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo. Eu sei que seu tempo é corrido, são muitas atividades e você conseguiu arrumar um espacinho para a gente poder conversar hoje. Eu me senti extremamente lisonjeado e te agradeço enormemente por isso. Que isso, Ítalo. Foi um prazer. Eu quero agradecer o convite que você me fez, dizer que é uma honra, estou à disposição, quem sabe a gente pode agendar outros momentos. Esse é um momento eu diria no final, que é um momento de criatividade e boa fé. Eu acho que é momento de cooperar, né? É momento da gente realmente conversar, dialogar e ter soluções criativas para esses problemas que nós estamos enfrentando. Então, abracem todos aí e, mais uma vez, muito agradecido. Saúde, né? Saúde para todos, né? Que Deus proteja e abençoe todos vocês, todos nós, nesse momento de pandemia. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado, então. E olha só que você se comprometeu publicamente de voltar, então a gente vai fazer jus a essa prerrogativa, tá certo? Concedida voluntariamente por você. Mas brincadeiras à parte, quero te agradecer uma vez mais. Deixar um abraço aí para todos os que nos acompanharam. Espero que tenham tido um proveito na nossa live. Foi um brinde de conhecimento. Agradeço uma vez mais, especialmente pelas soluções práticas que você nos trouxe hoje, meu amigo. E deixo aqui um caloroso abraço. Espero que a gente consiga se reencontrar em breve. Sem pandemia, de preferência, né? Amém. Grande abraço. Foi um prazer, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom. Um abraço. Até logo para vocês que nos acompanharam. Tchau, tchau.